Olá e seja bem-vindo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em balanço sobre os trabalhos realizados em 2023, disse na última sessão do Senado Federal este ano, em um claro recado ao STF, que quem define limites na lei é o Congresso Nacional, e temas como aborto e drogas cabe também ao Congresso Nacional. Pacheco reafirmou a harmonia entre os poderes e apontou que são justas as discussões sobre temas para o aprimoramento do judiciário, com a PEC que limita decisões individuais no Supremo Tribunal Federal e nos demais poderes. E Rodrigo Pacheco também apontou que um dos temas que pode ser analisado pelo Congresso é a definição de mandatos para ministro do STF. Veja. Hoje nós encerramos a sessão legislativa de 2023 e esse encerramento se marca não apenas o fim de um ano produtivo, mas também o início auspicioso da 57ª legislatura do Congresso Nacional. Aprovamos também a proposta de emenda à Constituição número 8 de 2021, conhecida como PEC das decisões monocráticas, que limita decisões monocráticas aquelas proferidas por um só magistrado no âmbito do Supremo Tribunal Federal e outros tribunais superiores. Foi absolutamente louvável o empenho das senadoras e dos senadores na ampla discussão dessa proposta e na aprovação pelo plenário do Senado Federal para fortalecimento do legislativo, equilíbrio entre os poderes e aprimoramento do poder judiciário. Encerramos esse ano com a certeza de termos contribuído para um Brasil melhor, mais cientes de que ainda há muito a fazer. Eu peço a todos que sigam conosco nessa jornada, mantendo esperança e compromisso para enfrentarmos juntos os futuros desafios que nos apresentam com coragem. Que o próximo ano é um ano muito marcante para o Senado Federal. Serão feitas diversas realizações e eventos para celebrar os 200 anos de história desde a concepção do Senado Federal, na primeira Constituição do Brasil, que foi a Constituição do Império, em 1824, que criou e instituiu o Senado Federal. Eu convoco todos os senadores e senadoras para que tenhamos um 2024 produtivo, em busca de paz, de harmonia, mas ao mesmo tempo de muito vigor, de muita vitalidade, de muita energia, de muita produção legislativa. Nós temos que buscar constantemente o fortalecimento e a valorização do Senado Federal e do Poder Legislativo. Nós somos eleitos, votados pelo povo brasileiro, temos a legitimidade constitucional de decidir as leis do nosso país e fazer a expressão máxima da vontade popular. Isso nos cabe como poder legislativo. É a síntese mais perfeita da sociedade brasileira, é a síntese de todas as vontades, frustrações, dilemas, desejos do povo brasileiro se concentram no Congresso Nacional. E nós temos que buscar sempre, constantemente, esse equilíbrio. Não é por outra razão que nós vamos iniciar fevereiro, e já ajustamos isso no Colégio de Líderes, com um trabalho muito vigoroso de busca de afirmação do poder legislativo, sem nenhum tipo de enfrentamento a outros poderes, muito ao contrário, buscando a harmonia, buscando o equilíbrio, buscando o aprimoramento de todos os poderes. Mas há uma verdade, a verdade é que a Constituição Federal foi concebida pelo Poder Legislativo. As suas alterações se impõem ao Poder Legislativo. As leis do país se impõem ao Poder Legislativo. Isso significa dizer que discussões como o fim da reeleição no Poder Executivo do Brasil, discussões como os limites do Código Eleitoral e das leis eleitorais, cabe ao Poder Legislativo fazer. A regulação e as políticas que dizem respeito à sociedade, como a política antidrogas do Brasil, como a política relativa ao aborto no Brasil, são pautas típicas e fundamentais de serem debatidas no Congresso Nacional pelos parlamentares e ouvindo a sociedade civil organizada, ouvindo a ciência com base empírica, mas decidindo-se no Congresso Nacional. Quando aprovamos a PEC 8, meu caro senador Luiz Carlos Reis, não o fizemos com o sentido de enfrentamento a nenhum outro poder, muito menos ao Poder Judiciário. Buscamos compreender que as leis feitas aqui
e afirmar que as leis feitas aqui no Senado e na Câmara e sancionadas por um presidente da República, elas devem ser respeitadas e não podem ser desconstituídas por inconstitucionalidade por uma decisão de um único magistrado, senão pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal, assim como já se impõe na Constituição Federal, que diz que somente essa maioria absoluta do colegiado é que pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei. É essa a razão de ser da PEC 8, sobre a qual não se pode depositar nenhum tipo de perspectiva de enfrentamento ou de acirramento, senão um aprimoramento do Poder Judiciário e um reequilíbrio entre os poderes. E é a mesma tônica da proposta que temos de elevação da idade mínima no ingresso no Supremo Tribunal Federal e dos mandatos de ministros do Supremo Tribunal Federal, que é uma tese defendida por diversos ministros do próprio Supremo Tribunal Federal em algum momento, e de ex-ministros também do próprio Poder Judiciário. Então são discussões absolutamente honestas, e quando eu subi àquela tribuna no dia 1º de fevereiro de 2023 para sustentar a minha candidatura à reeleição à presidência do Senado, eu afirmei que nós tínhamos o compromisso de fazer lei e de legislar em prol do Brasil em relação a todos os poderes, porque quem define limites de poderes na lei e na Constituição é o Congresso Nacional em relação aos demais poderes. Nós temos que seguir adiante com esse compromisso que temos, que se apresenta para o futuro breve do Senado Federal, de buscar a afirmação e a reafirmação da democracia, o equilíbrio entre os poderes com a afirmação do nosso poder legislativo. Parece que Pacheco se deu conta que não estava deitado em berço esplêndido. E será que ele vai ter peito para mexer no vespeiro, modificar a idade mínima para o ingresso no Supremo Tribunal Federal e nos mandatos de ministros do STF?